Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero colocar aqui um vídeo, quero fazer um comentário no final. Esse vídeo foi um irmão que me enviou aqui e ele me fez uma pergunta, como está escrito aí, né? Ele botou: boa tarde, neste vídeo o moço fala sobre 3 pecados. Teria como explicar os 3 pecados, né, por favor? Então vamos lá, vamos ver o vídeo. Tem 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados da Bíblia que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Se você não perdoa, você também não tem perdão. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz: com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Então, o primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, não perdoar. Terceiro pecado, perdão, apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler alguns versículos. 4, 5 e 6. Olha o que diz esse texto. É um texto muito forte. É impossível. Olha o texto que é usado aqui. Impossível. E essa palavra, ela tem que chamar a nossa atenção, porque nós sabemos que para o Senhor não há impossíveis, não é verdade? Mas aqui está dizendo: é impossível. Aqueles que um dia foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Essa é uma palavra muito dura. Tem 3 pecados que Deus não perdoa. Pronto. Então vamos lá, né? Ele leu aí esse texto aos Hebreus e cita até o verso 6. E ele para ali, né? Só que onde ele para tem ponto e vírgula, então a palavra não terminou. Mas é isso que tem acontecido dentro de muitas igrejas. Se cita texto sem contexto, sem dar continuidade ao texto, e muitas das vezes querendo apresentar para as pessoas aquilo que não é verdade, ou aquilo que ele quer simplesmente passar. E eu não tenho que passar a Bíblia para ninguém querendo que a pessoa compreenda o que eu quero passar. Não, é o que a Bíblia deseja passar para cada um de nós. Então ele para dizendo que é impossível uma pessoa no terceiro pecado. Deixa eu primeiro dizer que o primeiro e o segundo está corretíssimo, embora somente o primeiro, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que esse aí não tem jeito. Agora, ele está também correto quando ele diz sobre não perdoar, né? Porque nós temos até ilustrações bíblicas de homens que não perdoaram e também não foram perdoados. Mas vamos tratar do terceiro. Então ele para o terceiro pecado, que segundo ele não tem perdão de Deus, porque a pessoa experimentou os dons celestiais, o Espírito Santo, abandonou, né, foi para o mundão. E aí, segundo esse texto, né, ele está dizendo que não tem condições da pessoa voltar a ser quem ele era antes. Presta atenção, irmãos. O escritor aos Hebreus, ele não deixa essa palavra assim. Ele dá continuidade à palavra, mas esse senhor que está interpretando essa mensagem, ele para. E eu já vi muitas pessoas pararem essa palavra e assustar as pessoas. Olha, não abandone Jesus, porque se abandonar, ainda mais você que falava em línguas, ainda mais você que era batizado com o Espírito Santo, ainda mais você... Não, a Bíblia não para aí, continua. Uma vez eu passei essa mensagem no café da manhã e teve um rapaz, eu nem sei se ele é do grupo mais, porque faz muito tempo que eu passei essa mensagem. Teve um rapaz que entrou no áudio comigo chorando muito e agradecendo a Deus pela minha vida, porque ele falou que por causa dessa palavra ele não se sentia mais em condições de voltar a congregar, de estar numa igreja de novo, porque ele não tinha mais forças. Ele compreendeu que essa palavra disse para ele que acabou, porque ele já tinha sido alguém na casa de Deus, ele tinha cargo eclesiástico e ele pecou.
e ele foi para o mundo, e através dessa palavra que pregaram para ele, ensinaram para ele, ele falou que não tinha mais condições, por isso ele abandonou tudo e estava no mundão. E quando ele ouviu eu explicar corretamente essa mensagem, porque como eu disse, se eu não me engano, acho que esse senhor ele para no verso 6. E essa palavra não para, ela continua. E eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, embora, estou dizendo que eu creio, embora a carta aos Hebreus não existe um autor. Então, quando eu expliquei corretamente, dei continuidade a esse texto, esse rapaz chorou muito, falando, caramba, irmão, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Por isso eu estou muito feliz de saber que há chance para mim ainda. E lógico que há, irmão. Só não há chance quando você morre. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez, após isso segue-se o juízo. Agora, enquanto você não morrer, há esperança para você. Então vamos dar continuidade a esse texto. Eu nem coloquei aqui o título do livro, mas quem quiser ler em casa pode ler. Os versos continuam, e quando o autor de Hebreus ele vai falar sobre é impossível uma pessoa que uma vez foi iluminada voltar a ser iluminada se ela abandonou o Espírito Santo, foi mudando essas coisas, ele dá continuidade à carta, e aqui embaixo você vai compreender que é uma fala do autor. É ele que está dizendo isso, e não Deus. É ele que está dizendo. Porque aqui embaixo ele diz o que no verso 9? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo, embora eu tenha falado que você que uma vez experimentou o Espírito Santo, os dons celestiais, vamos colocar aqui você que já foi um pastor, você que já foi um presbítero, um obreiro, uma obreira, você que já foi um servo de Deus e abandonou, foi para o mundão, eu disse, o autor está dizendo, eu disse que você não tem mais condições de ser perdoado de novo e voltar a fazer a obra. Aí ele diz, mas de vós, está falando para o povo de Deus, aqueles que se afastaram, que estavam ouvindo ele. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ele está dizendo, embora eu tenha falado tudo isso, mas eu ainda espero que vocês terão essa chance sim. Ele foi obrigado a escrever isso na palavra, porque ele não pode falar por Deus. O autor aos Hebreus aqui, a carta aos Hebreus, ele não pode falar por Deus. Não tem mais chance para você, não. Como eu disse, o cara citou 3 pecados que, segundo ele, não tem perdão para Deus. Eu concordo com o primeiro e um pouquinho com o segundo, que quem não perdoa não será perdoado. Mas só o primeiro o próprio Senhor Jesus falou. Foi Jesus que disse. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Agora, eu não posso afirmar 100% sobre o segundo, que é não perdoar e também não ser perdoado. Eu não posso fazer isso, mas é muito, assim, muito correto que seja isso. Agora, o último, não bate. Porque quem está escrevendo essa carta é um escritor desconhecido, eu creio que é Paulo. Ele está falando para os Hebreus, e ele aqui embaixo, ele diz, ele tem que afirmar isso. Embora que eu tenha falado isso para vocês, irmãos, eu espero coisas melhores de vocês, é o que o escritor dos Hebreus está dizendo. E ele continua dizendo, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrardes, enquanto servirdes aos santos e ainda servis. Então olha o que ele diz. Eu disse que você que já experimentou o Espírito Santo, os dons celestiais, que você abandonou, é impossível você voltar a ser quem você era, mas embora eu tenha falado isso, eu sei que Deus não é injusto para se esquecer da obra que você um dia fez para ele. Irmãos, eu sou um testemunha disso. Deus, ele me chamou de novo, e antes eu tinha feito grandes obras, sendo da Universal, sendo da Deus e Amor. Eu fiz, eu corri atrás, eu fui atrás de almas, abençoava pessoas pedindo de porta em porta arroz, feijão, para estar fazendo cesta básica para pessoas. Já fiz tudo isso. Aí um dia eu fui para o mundo.
Um dia me entristeci e fui para o mundo. Você acha que eu fui para o mundo e Deus vai se esquecer do que eu fiz na obra dele? Não. E sabe quem foi que disse isso para mim? A minha mãe, que já é falecida. Um dia ela foi dentro da minha casa e falou comigo: filho, Deus vai te dar mais uma chance. Aí eu, por que, mãe? Porque Deus não se esquece do tempo em que você esteve na obra dele, fazendo a obra dele. Deus vai te dar mais uma oportunidade. E eu estou aqui hoje. Eu agarrei aquela palavra, eu estava no mundão, e Deus me deu mais uma oportunidade mesmo. Eu hoje não sinto desejo nenhum de ir para o mundo e não tenho coragem também de ir. Mas eu penso ainda que, embora se eu fosse e eu clamasse lá a Deus para poder me permitir voltar, ele é misericordioso para poder me dar chance, sim. Enquanto eu não morrer, ele vai me dar chance, sim. E aí o escritor aos Hebreus não para onde esse homem falou, ele continua dizendo que, embora ele tenha falado que não haverá mais oportunidades para aqueles que abandonaram, aqui ele diz: mesmo que assim eu tenha falado, de vocês eu espero coisas novas. Por quê? Aí ele diz no verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho e o amor com o seu nome, né? Para que mostrou para o nome de Deus, enquanto servirdes aos santos e ainda servis. Mas dissermos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Ou seja, ele está convocando essas pessoas que estão vindo a continuar de pé até o fim. Aí o verso 12 ele diz assim: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores, presta atenção, dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Tá vendo? Depois ele vai encorajar as pessoas a continuarem de pé, aguardando até o final. Não é necessário você ir no mundo para ser resgatado no mundo, para voltar para reconhecer Deus. Não, não é necessário. Ele diz: mas permanece, continue como aqueles que tiveram fé lá no passado e são exemplos para nós, e continuem até o fim, aguardando a herança, aquilo que Deus ele nos prometeu. Então eu precisava responder isso aqui, o irmão me pediu a sua orientação. Irmão, comenta sobre isso aí. E o vídeo parou e parou errado. Não é como esse homem está explicando. Existe ainda um contexto abaixo, se é que pode se chamar de contexto, ou um texto que continua, e aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que por mais que ele tenha falado isso, Deus jamais se esquece das obras que nós fizemos, porque ele não é injusto, ele é justo. Nós é que somos injustos, né? Nós é que somos injustos. Nós temos o hábito de se esquecer rapidamente de alguém que nos abençoou. E você abençoa alguém hoje, se amanhã você aborrecer essa pessoa, ela já se esquece que você foi uma bênção na vida dela e, se possível, até te mata, não é assim? Nós somos assim. Deus não. Ele nunca se esquece daqueles que um dia foi bênção na obra dele. Deus abençoe os irmãos aí no nome de Jesus.